Todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu hoje tive um dia com bastante coisa para fazer, né? E fui ver o jogo do Fluminense. Quero dizer para vocês que eu só consegui ver o segundo tempo, porque eu saí, tive que fazer umas coisinhas antes de chegar, né? E eu fui andando do trabalho até em casa para fazer um exercíciozinho. E vou dizer que eu fiquei nervoso, mas a gente conseguiu. Estamos adiante. Agora de noite vai ter outro jogo. Eu vou torcer para o Palmeiras. Ué, Bernardo, mas você quer que o Fluminense enfrente o Palmeiras? Eu não quero, não, sabe? Porque o Palmeiras é um time bom. Mas entre um time brasileiro e um outro time estrangeiro, eu vou torcer para o time brasileiro sempre. É claro que eu preferia que a final do campeonato fosse, por exemplo, Fluminense e Palmeiras. Não vai dar. Então, vamos adiante, torcendo pelo Palmeiras, né, e vamos lá ver o que dá. Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Amanhã, sábado, é um dia enrolado, porque de manhã eu tenho um batismo para fazer. Depois do batismo, vai ter a festa junina da paróquia. E 19h30 tem a live, né? Então, já viu. Né? Hoje também eu tenho que fazer a homilia, que eu costumo fazer homilia de sábado, aliás, de domingo, na sexta ou no sábado de manhã, né? Então, devo tentar fazer isso, pelo menos parte disso hoje, né? As leituras de domingo que vem, 14º domingo do tempo comum, são muito interessantes, né? Inclusive, umas coisas assim que me chamam muita atenção. Ah, Bernardo, você vai fazer alguma fala sobre o que você vai falar? Não, tem que fazer suspense, né, pessoal? Tem que ter suspense. Então, vou fazer suspense, mas eu posso garantir que vai ser bom, vai ser legal, vocês vão gostar, né? Estou olhando aqui e estou vendo que eu estou online. Oi, Ângelo, boa noite, paz e bem. Finalmente eu consegui voltar a ver que eu estou online, né? Então isso me ajuda. Eu queria muito... Quem é que entrou? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Queria muito ir amanhã na Romaria das Águas, da Terra, mas infelizmente, como eu tenho batismo, tem festa junina, não vai dar para ir. É uma pena, né? Vamos, então, esperar menos de um minuto para a gente fazer a leitura, né? E eu acho que a reflexão hoje é interessante, né? Interessante e oportuna. Estamos quase na hora, né? Agora é só esperar um pouquinho, né? Tá quase. Mas aí a gente, quando der a hora, a gente vai começar a fazer a leitura. E aí, durante a reflexão vocês podem participar à vontade, né? Nós vamos fazer a leitura de uma passagem importante. Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria
de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Essa, no Evangelho de Mateus, é o momento que Jesus chama Mateus para ser um dos seus apóstolos. E é muito interessante essa chamada, nesse momento, né? Aliás, quando você estiver lendo o Evangelho e Jesus falar segue, presta atenção, porque é uma passagem importante. Jesus chama para segui-lo os seus apóstolos. É muito importante, né? Toda vez que ele chama alguém para seguir, ele está chamando não só um discípulo comum, mas um apóstolo. Um daqueles que no futuro seriam os, vamos dizer, responsáveis por levar a mensagem da ressurreição. E aqui é especialmente interessante, porque observem bem, ele começa, né, andando, e ele passa na frente de uma coletoria de impostos. E eu já falei para vocês que o publicano, o coletor de imposto, era o pior dos piores pecadores. Os judeus praticamente preferiam que o filho fosse qualquer coisa, desde que não fosse cobrador de imposto. O filho podia ser ladrão, assassino, corrupto, o filho podia, sei lá, ter casado com uma romana, mas era desde que ele não fosse um cobrador de imposto. Cobrador de imposto era o fundo do buraco. Tanto que se vê que eles separam cobradores de impostos e pecadores, porque os outros pecadores não estão na categoria do cobrador de imposto. E Jesus chama um cobrador de imposto. Isso é um nível de escândalo, assim, que você não tem um precedente nos dias de hoje. Não há nada, se você chamar uma pessoa para celebrar uma missa, se você chamar uma pessoa para comungar, se você chamar a pessoa para fazer uma homilia, seja lá o que for, você não consegue fazer um escândalo tão grande quanto Jesus virar para esse homem e falar assim: segue. Sabe, e é muito interessante porque toda vez que a gente vai discutir escândalo, as pessoas pensam nos escândalos como problemas sexuais. Porque as pessoas acham que a moral católica é uma moral sexual. A moral católica, se você pegar realmente o que os pais da igreja, o que os grandes teólogos falam sobre moral, eles não estão falando sobre aspectos sexuais, eles estão falando sobre aspectos sociais. Então, por que o cobrador de imposto era o pior dos pecadores? Por questões sociais.
Observa bem. O povo estava sob domínio do Império Romano, um império pagão. E esse homem estava aliado aos opressores pagãos contra o povo. Então, você vê que é um aspecto social. Esse homem convivia com os hábitos dos opressores, outro aspecto social. Esse homem, ele participava da opressão, outro aspecto social. E havia mais um detalhe, que não raro, os cobradores de impostos davam um jeito de cobrar um pouquinho mais de imposto para ele ter um extra com ele. Então era um aspecto de corrupção, de roubo. Novamente, um aspecto social. Se você vê os escritos de Santo Agostinho, de São Basílio Magno, de São João Crisóstomo, de São João Damasceno, os escândalos são sociais. Se você pegar São Tomás de Aquino, se você puder pegar, sei lá, Santo Antônio de Maria, Ligório, os escândalos são sexuais? Não, os escândalos são sociais. Todos os escândalos são sociais. E aí, as pessoas mais recentemente resolveram pescar uma fala de um santo aqui, de um santo ali, a fala de alguém, quando não inventam falas para destoar da realidade, para destoar do ensinamento central da igreja. Mas, tudo bem. Jesus vai para esse homem e Jesus não fala nada. Jesus só fala, segue-me. Jesus não oferece a esse homem a salvação, Jesus não oferece a esse homem um lugar no reino dos céus. Jesus apenas fala, segue-me. É muito interessante porque até hoje as pessoas querem que nós vivamos ou o amor do escravo ou o amor do mercenário. Como é, Bernardo? É. Ou as pessoas querem a teologia do domínio, ou as pessoas querem a teologia da prosperidade. Como assim, Bernardo? Eu não estou entendendo nada. O amor do escravo é aquele que ama por o seu senhor, porque tem medo do castigo, do chicote. Essa é a teoria, do domínio, uma teoria opressora, uma teologia do domínio, uma teologia opressora. É aquela teologia que fala em condenação, 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 condenação. Tudo é condenação. O amor do mercenário é aquele que ama o seu senhor por causa da recompensa. Essa é a teoria da prosperidade. Segue Jesus que você vai ter dinheiro, que você vai ter fama, que você vai ter riqueza, que você vai ter status. Segue Jesus, porque você vai ganhar a vida eterna. Eu já cheguei a ouvir pessoas dizendo coisas do tipo: se a função da igreja não é salvar a alma, por que existe mártires? Porque, afinal de contas, se alguém disser assim, se você não negar a fé, eu corto a sua cabeça, era melhor a gente dizer, eu nego a fé. E pronto. Só faz sentido eu manter a fé se eu mesmo morrer, porque daí se eu morrer eu vou para o céu. Isso é teologia da prosperidade, pessoal. Isso é o amor do mercenário. Isso não faz sentido. Entendam bem. Nós não amamos a Deus porque temos medo do castigo, medo do inferno. Nós não amamos a Deus porque queremos ganhar a vida eterna.
Não. É exatamente a dinâmica desse chamado. Jesus virou e falou assim: Mateus, segue-me. Ele não falou nada, ele não impôs nenhuma condição, mas ele não garantiu também nenhum prêmio. E Mateus pega, se levanta e segue Jesus. Mateus, de certa forma, abandona tudo e segue Jesus. É claro que ele tem as suas posses, mas ele não parou para pensar. Mas qual vai ser meu salário daqui para frente? E como é que eu vou ganhar a vida? Será que os romanos vão ficar aborrecidos comigo? Ele, vou seguir. Me chamou, eu vou seguir. E esse é o amor que nós devíamos ter. É o amor do amante. Olha bem, o escravo ama o Senhor por causa do chicote. O mercenário ama o Senhor por causa do dinheiro. E o amante? Por que ele ama o amado? Porque o amado é o amado. Wanderson, boa noite, paz e bem. Então entendam bem. O amante ama o amado porque o amado é o amado. Não tem motivo. Né? São Bernardo de Claraval tem uma frase que é assim: amo porque amo e amo por amar. O amor não tem que ter motivo. Ele tem que ser amor por amor. O único motivo, a única razão do amor é o amar. Por isso que é tão bonito esse momento, onde Jesus vira para Mateus e fala: segue-me. E Mateus segue ele. Não foi colocado condição, não foi colocado ameaça, não foi colocado prêmio, não foi colocado recompensa, não foi colocado nada. Segue-me. Só isso. E ele, sigo. Só isso. E aí, como se já não fosse escândalo suficiente, Jesus vai se encontrar com um bando de pessoas aonde? Na casa de Mateus. Já é um escândalo, porque não se entra na casa de um publicano, porque é uma casa impura. E naquela época, se você entra numa casa impura, você se torna impuro. Mas Jesus vai além. Ele senta na mesa. Ué, Bernardo, qual é o problema de sentar na mesa? Bom, vamos lá. Você senta na mesa de pessoas que você não gosta. Você vai almoçar hoje, por exemplo. Hoje já não dá mais para almoçar. Amanhã você vai almoçar. Você vai sentar na mesa de pessoas que você não gosta. Tem 3 mesas lá. Uma das mesas tem pessoas que você não gosta. Você vai sentar nessa mesa? Não, né? Você só vai sentar nessa mesa se não tiver opção. Então você senta na mesa de pessoas que você quer estar com essas pessoas. E, aliás, nesse caso é maior que isso. Porque há um significado naquele momento. É um dos problemas que a gente tem hoje. É que as pessoas leem a Bíblia sem entender o significado que tem por trás disso. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Mozinho deve estar por aí. Beijo, mozinho. Entendam bem, é um grande problema, porque as pessoas leem a Bíblia, mas elas se esquecem que a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura, dentro de um povo, dentro de um pensar, dentro de coisas que tinham significado naquela época e que esse significado pode ter se perdido com o tempo. Sentar na mesa, você senta na mesa de pessoas que você gosta.
Mas para o judeu daquela época, fazer uma refeição junto era criar uma aliança. Não era um mero gostar. Não era um mero dizer assim, eu gosto de fulano. Não, eu tenho uma aliança com ele. E se você acha que isso que eu estou falando é uma besteira, e você tem direito de achar isso, porque provavelmente ninguém falou isso para vocês até hoje, eu vou dar uma forma fácil de você anotar. Jesus não criou a nova e eterna aliança. Alberese, boa noite, paz e bem. Ana Paula, boa noite, paz e bem. Jesus não criou a nova e eterna aliança, a mesma aliança que foi dada a Abraão, a Noé, a Adão, a Isaac, Jacó, Ismael, Israel, nome de Jacó, foi dado aos discípulos e aos apóstolos. Por isso é a nova e eterna aliança, que foi celebrada onde? Na última ceia, ou seja, numa refeição. Sentar a uma mesa e partilhar uma refeição é fazer uma aliança para os judeus. Então, quando Jesus está à mesa na casa de Mateus, ele está celebrando uma aliança com Mateus, que será seu apóstolo. Mas vem para essa aliança cobradores de impostos e pecadores. Olha, eu acho que até os discípulos devem ter se escandalizado. Até os discípulos de Jesus devem ter olhado e falado, não acredito. Ele está comendo com esses pecadores. Ele está comendo com coletor de imposto. Pecador ainda vá, mas coletor de imposto. Mas os discípulos já tinham mais ou menos ideia que essas construções sociais iníquas, injustas, que oprimem as pessoas, não faziam sentido para Jesus. Então eles deve ter alguma coisa que eu ainda não entendi. Só que aí vem os fariseus. Ai, meu Deus do céu. E sabe, eu quero dizer para vocês que volto a lembrar que nem todo fariseu é mau, nem todo fariseu é rígido, é ruim, mas alguns fariseus são pessoas presas a uma visão antiga da fé que se contrapunham à grande novidade que era Jesus. E assim, eu entendo. Dentro da lógica, eu entendo. Não tenho dificuldade em entender isso. O que eu tenho dificuldade de entender são os fariseus que nós temos hoje na igreja. Hoje, nas comunidades de fé, hoje nos grupos que acreditam que Jesus é Deus, nós temos fariseus com a mesma postura desses fariseus que nós criticamos. Por quê? Porque eles se consideram as pessoas que têm a chave do reino dos céus. Eles se consideram os guardiões da moral, os guardiões da justiça, os guardiões de tudo. E se dão ao direito de criticar a todas as pessoas. E mais, de decidir quem é ou não é digno de seguir na fé. Do mesmo jeito que alguns deles viram e questionam por que vossos mestres comem com os cobradores de impostos e pecadores, haverão aqueles que irão fazer outras críticas. Né? Deixa eu ver a crítica que eu já ouvi. Tá? Diácono, por que você não fala de inferno? Tá? Diácono, você está se relacionando com essas pessoas?
Ah, você quer saber que pessoas eram? Pessoas com HIV e AIDS. Quando eu entrei na pastoral da AIDS, vários vieram reclamar comigo. Diácono, você está perdendo tempo com essa gente, os presos. Sabe, não é diferente. O questionamento dessas pessoas não é diferente do questionamento que esses fariseus fizeram. Na verdade, até é. Até é. Em que sentido? Quem tem HIV e AIDS não escolheu ter HIV e AIDS. Alguns até podem ter tido condutas sexuais de risco, mas a maior parte não tem. O povo que está no presídio, alguns podem ser pessoas que cometeram pecados, mas algumas, e boa parte deles, seriam totalmente tolerados. Né? Ângelo está falando alguma coisa. Não mudou nada. É mais ou menos isso. As pessoas continuam exigindo. Eu me lembro que uma vez eu ouvi um padre conversando comigo e ele falou assim, a gente estava ia distribuir a comunhão e veio uma pessoa perturbadíssima falar com ele, porque fulano estava na fila da comunhão. E o padre olhou e assim, e qual é o problema? Ele é divorciado. O padre olhou e faz o seguinte, troca de lugar comigo que eu dou comunhão para ele. E o cara ficou escandalizado. Sabe, pessoal, não mudou nada. As pessoas se dão o direito de julgar e condenar os outros. Essa lógica de julgar e condenar todo mundo faz parte da teologia do domínio, da teologia opressora. Ou você é o capataz com chicote, ou você é o escravo que está apanhando. E o pior é que eles querem um Deus que condena. Sabe, pessoal, vem Jesus e nos dá essa lição. E a fala dele é muito interessante. E é gozado, porque as pessoas têm tamanha sanha de condenar os outros. É assim mesmo. Estou fazendo essa cara porque eles são assim, quer condenar com raiva, de mão fechada, se pudesse batia na pessoa. Que eles se lembram assim. Aqueles que têm saúde não precisam do médico, mas sim os doentes. Por quê? Porque eles querem falar que aqueles que recebem a misericórdia são doentes. Aqueles que recebem a misericórdia são pecadores. Como se ser doente ou ser pecador te tornasse uma pessoa menor. Entende isso? Quando, por exemplo, eu vou ao encontro de alguém da comunidade LGBT. Viram para mim e falam assim, eu entendo, diácono, porque quem precisa do médico é o doente, porque quer colocar a pecha de doente, a pecha de pecador nessa pessoa. Quer dizer assim, o diácono é tão bonzinho, tão misericordioso que ele vai lá cuidar daquele pecador para continuar oprimindo, excluindo, marginalizando. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o sinal de discriminação pela comunidade surda. É isso. É assim, ó. E aí eu olhei, não entendi o sinal. Perguntei para eles, olha, eu não entendi o sinal.
E aí ele olhou e falou assim, você já viu quando você mata uma barata? Eu entendi na hora o que ele estava falando. É como a pessoa que sofre o preconceito se sente. Esmagado. Esmagado com força. E por que eu estou falando isso? Porque você podia se lembrar da frase seguinte. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Porque essa frase muda a lógica. Na primeira, você não precisa, porque você é uma pessoa saudável, ele que é doente precisa. Agora não. Agora, Jesus está falando assim, você é o puro, impoluto, imaculado, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, nenhuma fraqueza. Você é aquela pessoa perfeita que pode julgar a todo mundo e decidir quem está condenado ou não. Fique sabendo que eu não quero nada com você. Eu não vim para ver você, porque você está salvo, você é justo, você não precisa de mim. Você é tão bom que você deve ser melhor até do que eu. Eu vim para essas pessoas, para esses que estão aqui. Eles merecem a minha atenção, eles merecem o meu cuidado, eles merecem o meu amor, eles merecem a minha misericórdia, a minha compaixão, a minha convivência. Sabe, pode parecer estranho, mas o Senhor ama quem precisa ser amado. O Senhor cuida de quem precisa ser cuidado. O Senhor guia quem está perdido e apoia quem precisa de apoio. O Senhor não vem para matar o lobo devorador. Ele vem para cobrir e proteger as ovelhas. Então, não faz nenhum sentido essa forma de ficar oprimindo os outros. E aí hoje, dia 4 de julho de 2025, Jesus virou para você e falou assim, segue-me. Ele não está pondo nenhuma condição. Ele não está sugerindo nada para você. Ele não está te ameaçando. Ele também não está te oferecendo nenhum prêmio, nenhuma recompensa, nada. Ele só virou para você e falou assim, segue. Agora você tem que decidir se você vai seguir ele ou não. Agora, não dá para seguir Jesus e continuar sendo fariseu. Não dá para seguir Jesus e continuar sendo o faraó do Egito. Não dá para você continuar seguindo Jesus e ser Herodes ou Pôncio Pilatos. Siga Jesus. Seja Mateus, Pedro, Tiago, Maria Madalena, Maria de Cleófas. Seja uma pessoa que sabe que não é perfeito, que não é impoluto, imaculado, maravilhoso. Saiba que você é limitado, que você tem suas fraquezas, que Jesus conhece todas elas e te ama por causa delas. E reconheça que as pessoas não são perfeitas e que nem por isso Jesus as retira do seu convívio. Então você também não deve retirá-las do seu convívio. Pelo contrário, vá ao encontro dessas pessoas para mostrar o amor, o cuidado, o carinho deles, proteção, acolhida e inclusão. É isso que Jesus quer. Jesus não quer sacrifício. Ele quer misericórdia. Amém? 8h04. Bom, como vocês podem ver, essa live eu acho que badernou todos os meus esquemas. Eu não consigo mais terminar antes das 8. Mas tá bom. Acho que o importante é que eu falei.
coisas que estavam no meu coração e que tem a ver com o Evangelho. Amanhã, como eu estava falando, eu tenho um batismo de manhã, tem festa junina na paróquia, 19h30 tem live, tá? Ainda não escrevi a homilia e vou te garantir, vai ser interessante. Então amanhã, 19h30, reflexão do domingo, tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Acabei de me lembrar. Hoje faz 3 anos da morte do cardeal Umes, né? Cardeal que ajudou a eleger Papa Francisco, que foi uma pessoa importantíssima no sínodo para a Amazônia e que foi o responsável por Jorge Mário Bergoglio ter adotado o nome de Francisco. Então, faço memória dele hoje. Tá? Lembrem-se dele. Se puderem, busquem alguma coisa dele. Tá? E rezem pela Amazônia e pelo meio ambiente, tão defendido pelo cardeal Gomes. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.